o número de novos casos de Covid-19 confirmados na semana que se encerrou agora no sábado, dia 11, chegou a quase 300 mil aqui no Brasil, e esse cenário pode ser ainda bem pior por conta da subnotificação que existe em relação a essa testagem. O resultado registrado no fim do período desses 7 dias é mais de 3 vezes maior que o observado há um mês. Vamos conversar sobre esse cenário com a Karina Calife, médica sanitarista, a professora, já está conectada aqui com a gente. Olá, Karina, tudo bom com você? Como você está? Bem, aqui, eu estou sem seu áudio. Será que você que mutou ou a gente? Ué, deixa eu ver se eu... voltou. Tá tudo certo, pronto. Tudo bom, Karina? Tudo certo por aqui, Thalita. Espero que tudo bem com vocês aí também. Tudo bem também. Karina, esses números apontam, de certa forma, essa tendência de avanço do coronavírus, né? Após, inclusive, esses 2 meses de uma relativa estabilidade. É isso mesmo? A gente está acompanhando o crescimento de casos, inclusive com perspectivas negativas em relação ao cenário da pandemia. Isso, Thalita. A gente já tem visto, né, de um tempinho para cá esse aumento. Acho que da última vez que eu estive aqui eu falei um pouco sobre isso, que esses números estavam aumentando, apesar da gente ter tido uma trégua, né, depois disso, mas esse aumento vem, em uma semana para cá, a gente quase triplicou o número de casos, né, em alguns locais do país. Então, a tendência de média móvel é de um aumento de mais de 80%, e até do número de óbitos também. Apesar da gente ter um número de óbitos bem menor do que a gente já teve em outros momentos da pandemia, por conta da vacina, né? Essa é uma das grandes questões, também por outros aprendizados em relação a cuidar das questões, mas a gente tem uma tendência de aumento, e eu, assim, estou muito preocupada porque esse final de semana eu vi muitas escolas do município de São Paulo, do estado de São Paulo, festa junina, as pessoas se aglomerando, sem máscara. Então, eu acho que com o número, imagino que todo mundo que está aqui ouvindo, fazia tempo que não via tanta gente por perto positiva, né, para a Covid-19. Então, a tendência é essa, porque tem as questões da reinfecção, sabe, Thalita, em relação às variantes e subvariantes que estão circulando. Eu tenho percebido que quando a gente anda até nas ruas, antes comentávamos que as pessoas continuavam usando a máscara, e agora eu já não reparo mais nisso. Eu tenho visto muito mais gente sem máscara, a exceção parece ser realmente o uso da máscara, né? Você citou essa questão da variante. O que acontece em relação às variantes? Há variantes que podem ser imunes às vacinas? Como que funciona isso? Conta pra gente. A gente chama de escape imunológico, né? Então, ela tem um escape. A gente teve, mais ou menos entre dezembro, janeiro e fevereiro, um grande percentual da variante Ômicron, foi com o que a gente conviveu aqui, e isso aconteceu no mundo inteiro em momentos um pouquinho diferentes, mas a gente teve, a Ômicron, ela tem essa capacidade, né, de burlar o sistema imunológico, é isso que ela vem, o aprimoramento é nesse sentido, porque as variantes vão se aprimorando, e o que a gente tem visto agora, a maior parte dos sequenciamentos genéticos que a gente tem acompanhado, são de subvariantes da Ômicron, né, que são a BA.4 e a BA.5, é o que a gente tem de maior circulação, e as anteriores. O que significa isso? Que a gente tem uma resposta imunológica pior em relação a isso, né? Então, mesmo quem teve Ômicron ali entre dezembro, janeiro e fevereiro, pode se reinfectar agora. E ela também tem um escape, porque a mudança que tem ali nas mutações, né, especialmente nessa resposta, né? Não de maior gravidade exatamente, mas nessa resposta. Então, tem pessoas que eu estou acompanhando que têm 4 doses de vacina e positivaram. Claro que essas pessoas têm uma tendência a uma evolução muito melhor. E isso se dá, Thalita, especialmente por essa flexibilização que a gente tem dito que foi, sabe, inapropriada mesmo, né? Porque o que a gente tem hoje, saiu um trabalho do CDC mostrando exatamente a força das máscaras. As pessoas que usaram máscara em ambientes fechados tiveram 3 vezes menos chance de se infectar em espaços onde pessoas estavam positivas para a Covid-19. Em relação ao número de óbitos, Karina, a gente não tem percebido um crescimento tão grande como em piores momentos da pandemia, né? A que se deve isso? É realmente a resposta das vacinas, apesar de que o número de internações está enorme, né? Olha só, eu tenho números aqui da Associação Nacional de Hospitais Privados.
Os estabelecimentos de saúde particular, neles, aumentou em 94% o número de internações e a média de ocupação de leitos foi superior a 84%. Então, assim, a gente tem um índice muito grande de internações, mas não de mortes, o que é muito positivo. Na verdade, assim, a gente tem um número muito grande de casos novos, como você disse no início do programa, né, dessa fase aqui do programa, você colocou da subnotificação, que é verdade o que você está dizendo, porque imagina a quantidade de pessoas que hoje estão fazendo autoteste em casa, o teste dá positivo, e se você não informa na UBS, com alguma autoridade sanitária, ou especificamente refaz e faz um PCR, que aí os laboratórios são obrigados a notificar, esse monte de positivo com teste em casa não está sendo notificado. Isso era uma coisa que a gente precisava até, poderia ter feito, ou seja, liberar o teste, ter um QR Code onde a pessoa dissesse ali positivo, negativo, já tem o CPF, enfim, teriam formas de poder pensar nisso, né? Ainda assim, eu acho que tem uma coisa positiva do teste, o autoteste, porque a gente tinha pessoas que sequer testavam. Hoje, pelo menos, elas podem olhar isso. Em relação aos óbitos, como você disse, a internação ela está muito maior, porque as pessoas, por mais que não cheguem à complicação mais grave de intubação e óbito, depois, né, em alguns casos, a gente tem tido sim complicações, mesmo entre pessoas vacinadas. E além disso, então, tem uma diminuição de óbito, isso é claro, isso não é subnotificação de óbito, apesar de poder existir um pouco também, se colocando, né, outras causas, mas a diminuição é grande. Mas você imagine que quanto maior o número de casos, mesmo que o percentual de óbito seja pequeno, ele vai acontecer, e maior o número, esse percentual também aumenta, e a gente não queria ninguém nessa situação de chegar a óbito, principalmente essas pessoas que são mais vulneráveis, né, Thalita? As pessoas que são idosas ou as pessoas que, por algum motivo, de algum tratamento, estejam impossibilitadas de se vacinar, por exemplo, né? Sim. Karine, a tendência é de a gente continuar nesse cenário, ou essas variantes infectam e daí a reinfecção se torna também mais difícil? Qual é a perspectiva futura? A perspectiva que a gente tem, em alguns estudos foram feitos matemáticos desde um mês, mais ou menos 20 dias, um mês para cá, é de ampliação do número de casos. Então, a gente ainda deve estar nessa curva de subida. Em relação a essa questão de reinfecção, veja, do mesmo jeito que teve a Ômicron agora entre janeiro e fevereiro, assim, de um jeito mais potente, né? E a gente está tendo aqui, 4 meses depois, uma possibilidade de reinfecção com subvariantes, nada garante que ao circular outras variantes ou até mesmo subvariantes aconteçam e que além do escape imunológico tem alguma outra coisa de gravidade, de potencial de transmissibilidade e tudo mais, né, Thalita? Então, isso não dá para saber. O que dá para saber é que normalmente uma variante, você tem uma janela até a possibilidade de reinfecção. No caso específico da Ômicron e das subvariantes, isso não está sendo visto. A gente tem tido a reinfecção. Não dá para a gente ter certeza. O cenário que está pensado é de aumento dos casos nos próximos meses. Isso sim. Desculpa, e nesse momento de muita reinfecção, qual o que a gente deve fazer? É retomar de fato o uso da máscara, procurar ficar mais isolado? Qual é a recomendação? Acho que a maior recomendação é tomem todas as doses de vacina disponíveis para vocês. Isso é o que nos protege de doença grave, né? Além disso, a possibilidade de não se infectar é sempre muito melhor do que a possibilidade de se infectar mesmo com doença branda. Porque uma das coisas que a gente tem, Thalita, é a questão da Covid longa, que a gente está estudando, está olhando, e tem muitas coisas que não se sabe ainda, mas a gente tem muitas pessoas com sequelas e com complicações por um longo tempo. Saiu, inclusive, um trabalho hoje, foi publicado, depois eu até compartilho com vocês, de 5, tudo bem que é um N pequeno, N que a gente diz o número de pessoas que foram vistas, de crianças com essa hepatite misteriosa, e uma das possibilidades que estão sendo vistas é a possibilidade de Covid longa, de um desenvolvimento de uma síndrome sistêmica que a gente tem inflamatória, né, que aconteceu em crianças, porque são crianças muito pequenas que passam a ter necessidade de transplante. Então, não estou dizendo que é isso, mas esse trabalho que foi publicado demonstra que esses 5 casos têm uma relação direta
com a COVID anterior, e não foi achada adenovírus, que é uma das outras possibilidades, né? Mas, claro, isso é um N muito pequeno, a gente não pode afirmar, tem que ver mais. Então, é isso, é uso de máscara e máscara adequada, Thalita, que são as PFF2 e as N95, em ambiente fechado. Você está ao ar livre, num lugar que não tem aglomeração, ok, dá para ficar sem máscara nesses espaços. Mas aí, quando você pergunta o que fazer, eu disse, a máscara nunca deveria ter sido retirada. Não há base científica para que se justifique não usar máscara em ambiente fechado. Karina, essa máscara de tecido, a gente viu, inclusive agora na imagem, né? Muita gente usa máscara de tecido. Essa máscara já foi descartada há bastante tempo, né? Sim, há muito tempo que a gente tem falado que não tem a proteção, porque ela fica úmida muito rápido. Então, essa barreira, essa proteção, que é uma barreira de filtro, ela, né, tem muita dificuldade de acontecer. Então, as melhores máscaras, claro que tudo é melhor do que nada. Ou seja, se você usar uma máscara de pano, se sugeria colocar uma máscara cirúrgica por baixo, mas mesmo assim também tem esse tempo. Então, o ideal é usar uma PFF2, uma N95 em todo o ambiente que estiver fechado. Eu tenho visto muito em elevador, por exemplo, as pessoas entram num espaço muito pequeno, várias pessoas sem máscara, no transporte coletivo, em salas de aula, isso não faz o menor sentido, né? Então, se for possível, utilizar uma PFF2 ou N95, se não, tentar usar uma máscara cirúrgica, que aí vai ter um tempo menor, mas também tem uma resposta. Só para finalizar, em relação à vacinação de crianças menores de 5 anos, você tem alguma atualização? Porque a última informação que a gente teve era de que a Anvisa foi acionada para poder liberar essa vacinação, né? E depois disso a Anvisa não deu mais resposta. Ainda está, eu acho que estão fazendo todas essas tratativas, esse olhar, mas o que a gente já tem fora do Brasil, no mundo, por exemplo, no Chile, em alguns outros lugares, é que é super adequada essa vacinação. Eu acho que foi ontem que saiu uma publicação no FDA, a Pfizer entregou um estudo, o último estudo, para crianças menores do uso da Pfizer também, sendo segura em até 3 doses para o uso em crianças também. Agora, até isso está liberado, Thalita, a gente ainda não tem essa liberação, ainda faltam alguns passos que a Anvisa tem que passar, enfim, mas a gente já sabe que essa resposta, essa avaliação, ela é positiva, né? Ela será positiva. Tem toda uma questão de que é com cuidado com as pessoas mesmo, né? É uma pena essa liberação não vir logo, porque as crianças que mais têm dificuldade de usar a máscara, né, e estão nas escolas sujeitas a se infectar e depois levar isso para casa. Então é uma pena que a gente não tenha. A minha defesa é que isso aconteça o mais rápido possível, isso devia ser uma prioridade. A gente sabe que a retirada daquele decreto que falava da emergência sanitária dificultou muitas coisas, inclusive possibilidade de compra, de celeridade em alguns processos, né? Não sei se isso cabe exatamente nessa questão, mas eu acho que essa é uma das questões. E o que você diz é super importante, Thalita, porque são as crianças, ao voltar para a escola, com dificuldade de uso de máscara e circulando de um jeito que, né, é muito diferente, principalmente as menorzinhas, a gente tem entendido que tem sido grandes, não posso chamar de vetores, mas grandes responsáveis também por essa circulação, né, do vírus. Eu concordo totalmente com você. Eu estou defendendo o mais rápido possível a vacina para as crianças menores.